Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa 7ª aula do curso de Evangelização e Cuidado de Pessoas com Hábitos Escravizadores. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre pecado ou doença, recuperação ou transformação. E quando falamos sobre essa perspectiva bíblica do vício, sempre um problema é levantado. E as pessoas me perguntam, Wagner, mas a dependência química não é uma doença? A pessoa não precisa de recuperação? Nós vamos tratar dessas questões que são importantes para compreendermos, segundo as Escrituras, essa perspectiva. Portanto, essa temática é importante para que não sejamos levados a pensar de uma forma secularista ou antibíblica. Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo segundo Cristo. Ele nos diz isso em Colossenses capítulo 2, verso de número 8. A abordagem antibíblica está centralizada no homem. A abordagem bíblica, por outro lado, foca em agradar a Deus. E quando isso acontece, o resultado secundário é que o homem encontrará seu prazer em Deus. A abordagem centrada no homem pode ser vista no predomínio de algumas ideias antibíblicas, como a autoajuda, e o vício como uma doença incurável. E a ideia do processo de recuperação, sempre um processo que não acaba. Então, a linha de pensamento por trás desses conceitos precisa ser exposta para que a compreensão de uma visão bíblica para a evangelização, para o aconselhamento bíblico e o acolhimento de pessoas nessa situação seja de fato efetiva. A mentalidade bíblica não aceita algo como um encontro de autoajuda, pelo fato de que não há poder no homem para ajudar a si mesmo a se livrar da condição da sua alma. Ele está morto espiritualmente, como nós já vimos. O máximo que ele pode fazer é direcionar a sua idolatria e, consequentemente, vício para outro foco, de forma que ele possa ficar limpo e sóbrio por um tempo, mas sem nenhum poder de transformação real. Se o que desejamos é alguém limpo por um tempo, um encontro de autoajuda até pode proporcionar isso. Mas se o que desejamos é um novo coração, então ele precisa de algo que venha de fora. Ele não tem poder de se livrar de si mesmo. O entendimento disso nos impulsiona, mais uma vez, a ir até o nosso Senhor, ir até Ele. Se ele não pode se livrar dessa condição, o homem não pode se livrar dessa condição, nós podemos apresentar aquele que pode livrá-lo. E a abordagem bíblica aponta que todos os instrumentos de ajuda vêm de fora do homem, a começar pela vontade do Pai, a obra do Filho e a habitação do Espírito. Nós podemos incluir a Bíblia, a oração, a igreja, a comunhão, todos esses outros instrumentos externos. Portanto, é necessário afastar de nós o conceito de autoajuda. E um outro aspecto é que a abordagem bíblica não trata o vício como uma doença, muito menos uma doença incurável. O viciado é um estado que reflete a condição de pecado que ele se encontra. Embora possa haver elementos físicos que impulsionem o vício, ele é, antes de tudo, um reflexo da alma. Qual é o problema em tratar o vício como doença? Quando nós aceitamos que o vício é uma doença, toda a responsabilidade do viciado é colocada para fora. E como já vimos, o homem é responsável por suas escolhas. Se o vício é uma doença incurável, você tira a esperança do viciado. A posição bíblica é que há solução para o pecador e que em Cristo há real poder de libertação. Como geralmente o tratamento sem Cristo não tem muitos resultados, que poderíamos chamar de positivos, foi preciso então criar meios para justificar os altos índices de recaída. Um dos meios seria então chamar o pecado do vício de doença incurável. É importante reconhecer que quando alguém está viciado em uso de substâncias químicas, essas substâncias são capazes de trazer modificações ao corpo de forma que o corpo atue fora do seu funcionamento normal.
Num sentido restrito, também poderíamos chamar essa anormalidade de doença, porém uma doença ativa, ou seja, ele está doente enquanto faz o uso da substância. Também é possível que o vício desencadeie outras comorbidades na vida do indivíduo. Mas apesar disso, o vício é um problema de natureza pecaminosa. O corpo responderá de alguma maneira ao vício, e é claro, mas a sua motivação está na alma e não no corpo. Compreendendo desta forma, outra questão que surge é se trabalhamos para a recuperação ou para a transformação da pessoa. Sendo assim, este é um outro aspecto que precisamos compreender, e esse aspecto é a ideia de recuperação. O Evangelho não propõe a ideia de recuperação. Seja alguém viciado em drogas ou não, todo homem precisa de transformação. A abordagem bíblica não deseja menos do que isso. Não se trata de conduzir o homem ao estado que ele tinha antes das drogas, nem ao menos se trata de conduzir o homem a algum tipo de melhoramento. O que todo homem precisa é de um novo nascimento. O homem precisa se tornar uma nova criatura em Cristo. Essas perspectivas precisam ser mudadas em nossos conceitos, na evangelização, no acolhimento e no aconselhamento, pois sutilmente elas diminuem a força do Evangelho e diminuem a nossa dependência no poder de Deus. Se o nosso desejo é em tudo honrar a Deus e render-lhe glória, então precisamos ser corajosos, até mesmo para mudar a nossa linguagem e acomodá-la ao que a Bíblia diz, mesmo que com isso possamos incorrer na possibilidade de até mesmo perder o respeito dos homens. Sendo assim, precisamos entender que o vício tem o seu início na condição de pecado do homem. Desta forma, o homem precisa ouvir a proclamação do Evangelho, da mensagem do Evangelho, do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. E sendo transformado pela graça, deve então ser submetido a um discipulado bíblico e radical para quebrar os ídolos do coração. Esse será o tema da nossa próxima aula, discipulado, como nós podemos trabalhar com as pessoas que nós alcançamos pela graça de Deus. Que Deus abençoe você e até lá.